Fala aí galera do canal Curuçá Extremo. Desde já, fique no vídeo, o conteúdo de hoje está sensacional. Nunca o papo extremo fez tanto sentido quanto essa entrevista que a gente vai mostrar para vocês aí em um novo podcast. Entrevista cabulosa, tenebrosa aí para vocês avaliarem aí o psicológico desse cara. Eu estou falando nada mais, nada menos do que ele, Pedrinho Matador, psicopata serial killer brasileiro com aproximadamente 100 homicídios aí na costa. Se você tem a mente fraca e não gosta de conteúdos desse tipo, eu recomendo não assistir esse vídeo, que o relato é macabro, tenebroso. Mas assim, o interessante foi que esse conteúdo ele foi feito em um podcast chamado Cometa Podcast. Esse canal ele tem um único vídeo, que é essa entrevista, é um projeto novo aí, para quem não conhece, do Bruno Fabio, dono do canal Planeta Novo. E esse podcast, esse novo conteúdo dele é juntamente com o Yong, um moreno de cabelos trançados que participou aí da Mansão Maromba. Mas antes de entrar no conteúdo, o assunto de hoje tem um oferecimento aí ao Ito Tradição, cara que patrocinou, o cara que está com a gente, fortalecendo, entrou em contato aqui com a gente. E um abraço aí, meu parceiro. E também pro estúdio do Tato, o cara que deu uma moral aí, o cara que gosta de tecnologia, gosta da mídia e incentiva aí algumas pessoas a buscarem os seus sonhos aí. Valeu, Dudu. Pensou em tatuagem, pensou em Dudu Tato. Então, gente, o conteúdo de hoje tá imperdível. Fica no vídeo, que a gente vai fazer uma análise superficial aí da mentalidade do Pedrinho Matador, se ele se enquadra no psicopata ou no sociopata, que há aí uma pequena diferença, né? Digamos que o psicopata é um grau acima do sociopata, mas você já ficará sabendo de como funcionou essa entrevista, de como foi o direcionamento dessa entrevista aí. Pô, Christian, mas aí tu falou de sociopata, de psicopata, baseado em que contexto, em que análise? Como eu te falei, fica no vídeo que a gente vai soltar os cortes aqui, já tudo editado, da onde foi baseado aí essa indagação. O Bruno Fabio, ele foi muito feliz, logo nos primeiros minutos, ele já indaga no primeiro homicídio aí do Pedrinho Matador, né? Que foi um primo. Então, o primeiro homicídio dele, ele tinha por volta de 14 anos e se deu exatamente por uma briga. Ele tinha pego o cavalo, parece, do primo dele, sem permissão, e o primo dele deu um soco nele. E ele empurrou o primo dele dentro de uma máquina de moer cana, pensando que iria passar todo o corpo, mas passou só o braço, né? E o primo dele ficou ali preso na máquina, até que o avô dele veio e desligou. Era um primo distante, ele relata. E aí o interessante é que o Bruno Fabio, ele pergunta pro Pedrinho Matador se ele já matou alguém inocente. Ele diz que não, sempre foi cara bandido, envolvido com crime, com o mundo do crime, só que aí que mora o perigo. Pro Pedrinho Matador, o senso de justiça é muito grande. Ele mata, ele executa, ele julga. Então os critérios que ele julga uma pessoa ser culpada ou ele não ter matado inocentemente são critérios propriamente de uma pessoa psicopata ou sociopata, né? Então você vai acompanhar esse corte aí. Então, qual a análise aí? O sociopata, para ele ainda há um remorso, há um sentimento, mas nada impede ou possa impedir que ele cometa um crime. Ele só ainda tem esse sentimento. E o sociopata, ele age por impulso, ele age com muita agressividade. Já o psicopata, ele age frio, calculista, premeditado, e ele pode matar, cometer as piores barbaridades aí sem mostrar raiva, expressão de ódio, ou seja, tudo calculado. Eu acho que o Pedrinho Matador ele se enquadraria nos dois aspectos, porque se você for analisar através dos cortes, que a gente vai mostrar aqui em seguida, você vai analisar que ele poderia agir de forma sociopata, que ele agia por impulso, que ele não pensava, não premeditava antes,
mas o sociopata, ele ainda há um sentimento, e nessa entrevista com o Bruno Fabio, ele mostra totalmente a falta do sentimento. Quando o Fabio pergunta, nessa primeira indagação que ele matou o primo dele, se ele não sentiu assim um remorso, cara, eu cometi o primeiro crime, foi daí que desencadeou os outros crimes na vida dele, ele simplesmente fala que não. Então aí mostra o grau psicopata, a falta do sentimento. Cara, e assim, o psiquiatra Guido Palomba, ele faz uma análise muito coerente ao longo da história aí, dessa doença, né, dessa deformidade aí do ser humano, que em 1835 vários cientistas, eles denominaram o mesmo nome psicopata com diversos outros nomes diferentes, mas se tratando da mesma doença. Por exemplo, em 1835 foi já denominado loucura lúcida, deformidade do caráter e loucura moral. Observa que os nomes mudaram aí, mas se trata da mesma patologia, a mesma doença, né? E o psicopata, ele ganhou destaque muito mais aí através da mídia, né? Teve uma glamorização através dos filmes do Jason, Jack o Estripador, e a mídia, a gente ficou associado esse nome psicopata muito a esses personagens. A gente fica aí com o primeiro corte aí do Cometa Podcast, e já nesse primeiro detalhe você vai observar aí o caráter, a personalidade, e deixe no comentário aí se ele se enquadra como psicopata ou sociopata. Te liga aí nesse corte. Com meu avô, o primeiro crime que eu fiz, o quê? Joguei um primo meu, não primo, aquele primo afastado de longe, né? E ele me deu um soco nos olhos por causa de um cavalo, que eu tinha pegado o cavalo dele para dar um rolê, né? E ele, falei, vou matar você. Ele ainda me deu uns pontapés ainda, né? Me deu uns pontapés. Foi quando eu peguei ele, que eu trabalhava na Nabi com meu avô também, né? E a cana antigamente era grossa e ficava para passar. E eu tô pensando que uma pessoa passa que nem a cana, mas não passa. No moinho lá para moer. Mas eu pensava isso, né? Só passou o braço, né? Aí a máquina entalou, começou a chiar. Aí os capatazes, meu avô, desligaram a máquina lá, né? E foi isso, primeiro crime meu. De Minas Gerais foi isso aí. E nessa hora que você faz isso, te dá algum negócio assim, caraca, olha o que eu fiz, passei de um limite que eu não tinha passado ainda, quando tu tirou a vida de alguém pela primeira vez. Não te deu esse estalo? Não, que nem esse meu primo mesmo aí. Eu empurrei ele pensando que ele ia passar o corpo dele, só passou o braço, depois eu piquei ele no facão. Aí foi passando, só não passou a cabeça, caiu escorrodando. Mas esse Que é o maquinário, né? O maquinário é isso aqui, ó. Maquinário onde passa a cana. É a máquina de alambique. Mas foi esse aí que te deu um gatilho de falar, de cometer mais ou não? Não. Foi É tranquilo. normal, porque antigamente com arma, facão, faca, a gente era normal a gente usar na roça, né? No meio do mato, caçar. E aí, deu pra fazer alguma análise? Deu pra traçar aí o caráter, a personalidade? Deixa no comentário aí, eu conto com a participação de vocês. O que deu pra analisar aí já nesse primeiro corte. Fica no vídeo que o final tá surpreendente. A cereja do bolo tá pro final. Eu vou falar do que o Pedrinho Matador morreu e como ele morreu. Pô, cara, mas o Pedrinho Matador tá vivo. Essa entrevista aí foi, se eu não me engano, ontem ou tem uns 2 dias aí. Então, como assim ele morreu? Fica no vídeo que você vai entender do que eu tô falando e eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto aí. Cara, e o Pedrinho Matador, ele é liso. O próximo corte que você vai assistir aí conta exatamente essa façanha aí do Pedrinho Matador, né? Ele fala que recentemente, já depois de livre, de solto, ele estava em um sítio, né? Eu não sei se era o sítio, era do patrão dele. Ele trabalhava de caseiro lá. E os caras chegaram pra fechar, né? Meter o bicho, como a gente chama aqui, colocar no 12. O que acontece? Os caras derrubaram a casa do sítio onde ele dormia à base de tiro. Ele conta. Rajada de tiro, pistola, metralhadora. Só que um detalhe, ninguém desceu do carro, né? Os caras estavam num carro, fizeram a casinha pro Pedrinho Matador, mesmo sabendo que o cara não anda armado, até porque aí trata-se de um serial killer que gosta de lâmina, estilo Jason. Ele tem alguns homicídios com arma de fogo, mas a sua principal arma era a lâmina, né? E os caras não desceram do carro, simplesmente
derrubaram a casa à base de tiro, mas não desceram do carro. Ele faz essa indagação aí, o Pedrinho Matador, nesse próximo corte. E assim, cara, ele afirma ter matado mais de 100 pessoas ao longo da história. O Pedrinho Matador, tu acredita em tudo que ele fala? Pô, acredito. Assina embaixo. Só que o Pedrinho Matador, outra análise que eu fiz, é que ele precisa dessa fama. Inclusive ele fala que ele já matou 3 pessoas, 4 pessoas de uma vez, através dessa força que ele tinha sobrenatural aí, que a gente vai contar no outro corte, acalma aí. Então assim, o Pedrinho Matador, ao sair do presídio, do sistema penitenciário, ele precisa dessa fama para sobreviver aqui na sociedade. Ou seja, tudo que ele fala é verdade, mas diria que ele é tipo assim um Nelson Rubens. Ele incrementou o estilo Nelson Rubens. Eu aumento, mas não invento. Então realmente as pessoas, quando iriam matar o Pedrinho Matador, não achava que estariam lidando com um ser humano normal, né? Era com um cara que tinha um poder sobrenatural. E quando ele entra na mente, isso serve para qualquer... Essa associação serve para qualquer coisa na nossa vida. Quando um oponente entra na sua mente, você já começou perdendo. Então as pessoas que iam tentar ceifar a vida dele por vingança tinham medo da fama dele. E essa fama é o que manteve ele vivo, tanto na prisão quanto aqui fora. Acompanhe esse próximo corte aí, galera. Depois eu volto aqui.